a seguinte situação. Um grupo de estudantes está lá tendo uma aula e, de repente, a professora entra e fala assim: ai, gente, eu não sei, esse negócio de coronavírus é um exagero, né? Porque onde já se viu, eu tô aqui em Goiânia e aqui tá tudo bem, eu saio na rua e as pessoas estão normais, os mercados estão abertos, as coisas estão funcionando. E eu vejo esse exagero da mídia, né? Eu não sei como é que tá São Paulo, mas eu acho que tudo isso é muito exagerado. E eu acho que a gente vai voltar logo. Tomara que a gente volte logo, mas para mim tá tudo bem, assim, eu realmente não tô conseguindo entender essa situação toda. E aí foi muito louco, assim, porque o que aconteceu? O grupo de estudantes começou a olhar a professora falando aquilo e tinha gente na turma que teve a família inteira contaminada, que passaram, tipo, 2 semanas mega doentes, assim, a família inteira, pai, mãe, irmãos, todos. E tinha gente que não tinha sido afetado, mas está vivendo em São Paulo, está vivendo essa situação que a gente está vivendo aqui, né, de medo, de várias coisas que todo esse isolamento está causando na gente, problemas emocionais. E aí uma das pessoas do grupo, daí todo mundo começou a meter o pau na professora e uma das pessoas do grupo falou assim: gente, mas assim, é só o ponto de vista dela. Não precisa meter um pau na professora. É só um ponto de vista. E aí todo mundo caiu matando em cima dessa pessoa que falou isso. E aí chegou o ponto deles falarem assim: ah, porque você sempre vem com essa coisa de ficar aceitando o que os outros falam, que ninguém pode falar isso, porque é um absurdo. Onde já se viu ela falar isso para as pessoas, porque ela não está vendo a nossa realidade, e não sei o quê, e começou a maior pau. Aí ele falou assim: não, eu acredito que as pessoas possam ter um ponto de vista diferente do meu. Eu não preciso concordar com elas, mas eu não posso proibir as pessoas de darem um ponto de vista dela. E o meu ponto de vista é esse. Aí eu sei que a briga toda, o menino acabou saindo do grupo. Da pessoa falou assim: ah, já que você pensa assim, então sai do grupo. Eu fui convidado a se retirar. Exatamente. E aí ele saiu do grupo, pau da vida, assim. E eu achei interessante isso que está acontecendo, porque isso está acontecendo não só num grupo desses, né, mas está acontecendo direto. Eu tenho visto, assim, várias notícias dizendo que os casamentos estão acabando, né, que as pessoas estão brigando. Teve pelo menos umas 3 amigas minhas que se separaram no meio do coronavírus, aquele caos, né, ter que fazer mudança no meio desse processo. Então, assim, a ideia é a gente conversar um pouco sobre as origens disso e por que é tão difícil a gente lidar com as pessoas que pensam diferente da gente, né? Porque realmente são pontos de vista, eu concordo com esse garoto. Mas por que as pessoas simplesmente não aceitam os pontos de vista? E Ed, você como estudioso desse assunto, esclareça-nos, por favor. Por que a gente pensa assim? Por que é tão difícil? Não, esclarecer, tudo tem origem, né? E é interessante saber um pouquinho de onde vêm essas atitudes, né? O porquê disso. Mas é mais legal falar, inclusive, que no meu caso, toda vez que eu participava de grupos, eu também era expulso dos grupos, né? Hoje eu não tenho grupos hoje, né? Vou criar um grupo daquelas pessoas que foram expulsas dos grupos, né? Talvez vou chamar esse colega, esse rapaz aí que foi expulso do grupo. Mas o interessante é primeiro partir da ideia do que é a própria ideia de grupo, né? As pessoas elas vão se juntando por afinidade. Então o grupo sempre é assim: eu chamo você, a gente concorda com alguma coisa, você entra no meu grupo. Nós chamamos uma terceira, uma quarta, uma quinta, 20 pessoas, e a gente sempre chama pessoas que concordam com a gente. Você não tem nunca um grupo de 20 pessoas que discordam entre si. Não existiria esse grupo hoje. Porque as pessoas não têm condição de ficarem em grupos com pessoas que pensam diferente delas. Então, a própria ideia do grupo já é para eu não pensar mais, né? É para aceitar. Então, eu entro no meu grupo, pego o meu celular, entro no grupo e já sei que aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos, ou aquela meia hora, aquele dia inteiro, só haverá concordância, né? Olha que vida fácil, né? Que coisa simples. Né? Alguém fala, o outro concorda, faz um comentário. Que legal, eu também gosto de A, você gosta de A, o outro gosta de A, e você tem 20, 30, 40, 50, 200 pessoas que gostam de A. Se entrar alguém que fala que gosta de B, causa uma revolução.
porque as pessoas estavam acostumadas sempre a discutir tudo de uma mesma forma, com o mesmo histórico, né? Com o mesmo passado, com os mesmos gostos. Então, acho que a primeira coisa que é muito interessante é as pessoas entenderem que os grupos são formados por afinidade, mas por trás disso também tem uma coisa difícil de a pessoa assimilar, né? Eu não preciso pensar mais, porque o meu pensamento já vai ser aceito. Então, o exercício de entender uma perspectiva diferente não é trabalhado. Agora, imagine fazendo o oposto. Se você tem um grupo de 20 pessoas que discordam entre si, mas mantêm o grupo durante muito tempo. Aí são pessoas que todo dia que entrarem no grupo não vão entrar para concordar, vão entrar para fazer novos acordos, né? Novas conversas, reorganizar um pensamento, ouvir uma coisa diferente, talvez não dar uma resposta, falar, deixa eu refletir sobre isso. Óbvio que isso que eu acabei de falar não existe, né? A prática disso não existe. Grupos assim seriam muito interessantes. Quem souber de algum, me avise, porque, como eu falei, né, o exercício da diferença e da conversa e do querer saber uma perspectiva diferente não faz parte da nossa formação. Aquilo que a pessoa tem, você usou uma expressão e durante aí a fala, entrando no segundo ponto, né, além dessa ideia de formar grupos, né, que o objetivo é esse, aí entrou uma questão que você falou, tá, mas não é a nossa realidade. Sim. A realidade dela, talvez, ela é de Goiânia, ela estava em Goiânia. Parece que ela está em Goiânia. E as pessoas que estavam assistindo eram de outras regiões. De São Paulo. De São Paulo. Então, aí já começa um outro probleminha, né? Quando a pessoa fala a minha realidade, a sua realidade, a nossa realidade, mesmo aqui dentro de São Paulo, e pegando o assunto coronavírus, é interessante porque há infinitas realidades, porque a realidade é aquilo que a pessoa interpreta daquilo que ela recebe. Então, para nós aqui que estamos falando, nós temos mais ou menos uma noção muito parecida do que nós devemos fazer para escapar de algo, para evitar algo. Essa realidade ela não é compartilhada por todas as pessoas no mesmo nível de jeito nenhum. Né? No prédio em que eu moro, há uma pessoa, um funcionário, que fala que não existe o que está acontecendo. Então, eu estava até escutando estava conversando com uma pessoa que foi para a periferia esses dias de São Paulo, e tá todo mundo na rua. Tá todo mundo jogando bola. É como se a galera parece estar de férias, assim, sabe? É uma festa. Então, é uma grande festa. Isso. Então, para eles, essa construção suposta, né, da realidade é completamente diferente da nossa e completamente diferente desta pessoa que fala eu já tomo álcool todo dia, não preciso passar álcool na mão. Olha que interessante isso. Como assim? Eu já tomo álcool. Ele acha que está protegido porque bebe álcool todo dia. As pessoas tiram uma sarro, não tem nada a ver com isso. Não, eu presenciei. Eu presenciei Sério? isso. Eu convivo com a pessoa que fala isso e age dessa maneira. A vantagem é que é um ponto que a gente vai discutir, né? Ela pensa desse jeito, ela criou esse conceito e ela age desse jeito. Então, ela ridiculariza, inclusive, as pessoas que usam máscara na rua. Ela vive um mundo à parte. E, como a gente falou, ela tem a realidade dela. Como que ela vai ser convencida do contrário? Talvez nunca. Talvez ela continue assim do mesmo jeito. Então, essa pessoa que está em Goiânia, com certeza, independentemente de ver a notícia A, B ou C, é óbvio que ela tem uma realidade diferente das outras pessoas. Né? E mesmo nós aqui temos pensamentos muito distintos, porque cada dia é uma novidade, é um ajeitamento, é uma informação nova. É interessante que no início sempre gera dúvida, depois de um tempo relaxa e parece que as pessoas entram já no esquema. É mais uma doença que surgiu, vamos ter que conviver com ela, etc. Primeiro pelo tamanho do Brasil, né? Então, a realidade lá em Manaus, em Goiânia, aqui em São Paulo e dentro de São Paulo. Então, um aspecto que eu acho interessante falar é esse que você falou, né? A nossa realidade é uma, parece que a realidade dela é outra. Sim. A realidade é uma construção de cada pessoa em função do que ela conhece, do que ela respeita, do que ela percebe, da experiência que ela tem na vida em relação a tudo. E o maior erro em relação a como gerenciar a diferença, né, que a gente falou no início,
é as pessoas insistirem em achar que a realidade que ela constrói é partilhada por todos no mesmo nível, da mesma forma. A gente não sabe se os números são reais, a gente não sabe se o que está sendo passado tem uma fonte fidedigna. Ninguém, só quem está lá. E do primeiro até o último vai passando por uma infinidade de filtros, e aí entram as intenções. A pessoa constrói a informação de acordo com o interesse que ela tem naquele momento. Então, qualquer pessoa que quer construir uma realidade definitiva, ela não vai ter a mínima chance de nada. Ou ela entra em pânico, ou ela desrespeita completamente, e é uma loucura, né? Porque talvez a sua realidade seja diferente, eu enxergo outras coisas porque eu pesquiso outras coisas e construo a minha realidade. E o grande problema é as pessoas não aceitarem que essa realidade vai sendo construída à medida que as coisas vão acontecendo. E a gente não é ensinado a entender que as realidades, as percepções são completamente diferentes da minha. E eu fico extremamente reativo quando alguém me conta uma realidade que parece que me ofende. A gente não consegue entender a realidade do outro ou uma percepção, um ponto de vista diferente como algo interessante. Olha só, né? Ao invés da gente olhar assim, poxa, que interessante o jeito que você pensa, me conte mais. Não. Por que você construiu essa realidade? A gente condena simplesmente. A gente acredita que não, se não for igual à minha realidade, eu não vou olhar para isso não é uma verdade e eu não quero nem ouvir falar. Eu acho que a maioria das brigas e das confusões que estão acontecendo em casamentos e da gente ser obrigado a conviver, de repente, né, 24 horas por dia com as pessoas que a gente achava, que a gente convivia bem e tudo mais, e de repente você perceber que essa pessoa tem vários pontos de vista diferentes dos seus, está causando um caos nas relações. Antes de tudo isso, as pessoas tinham um nível X de contato, né? Assim, só para usar uma matemática, antes do vírus, eu convivia com as pessoas, mas era 20% do tempo, digamos assim. E mesmo assim, rápido. Então, obviamente, que a percepção que a pessoa tinha de alguém era em função dessa dinâmica louca que nós tínhamos. Agora não, né? Que você nunca está presente de verdade, né? Você está sempre fazendo alguma coisa e aquela pessoa está em alguns momentos. E isso com dezenas de pessoas durante o dia, né? Agora, nesta fase nossa, a pessoa teve que se limitar a 1, 2, 3, 4, 5. Para quem mora junto, né? Que é uma característica muito forte da nossa periferia. Dá para imaginar você ficar com 15 pessoas numa área que tem 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, 10 pessoas, 15 pessoas, crianças, etc. É inviável. É uma loucura. Não dá. É uma doideira. Não dá. As que têm condição fazem alguma coisa, se separam, brigam, vão para outro lugar. Mas imagine a imensa maioria das pessoas que não tem. É a coisa mais linda falar de isolamento para nós, tendo essa possibilidade aqui de usar o Zoom, até de dar continuidade nas atividades. Mas eu imagino como é isso. E aqui vem o exercício de novo, né? Eu pensar nas outras diferenças. A realidade do coronavírus para nós é uma, e nós temos muitos pontos em comum. Mas tem N outras realidades que a gente tem que fazer um exercício muito grande para imaginar como é encarar esta situação com essas características novas que você acabou de falar. 2 pessoas que nunca se falavam, agora são obrigadas a se falar e perceberam que não se suportam. Antes poderiam ficar 40 anos juntas, porque não tinha essa densidade que tem hoje. Com filhos, a mesma coisa, com pais, a mesma coisa. Então, é uma doideira, porque as relações ficaram muito mais ricas. Isso. Ricas que eu digo é de quantidade de horas que a pessoa tem que ficar percebendo o que ela nunca percebeu antes, né? E é muito louco, né? Porque se a gente for parar para pensar na maneira como é a nossa formação, na verdade, a gente nunca foi ensinado a lidar com o diferente. A gente nunca foi ensinado a se flexibilizar diante de pontos de vista diferentes, né? Porque se a gente voltar lá para a escola, se a gente voltar até para a própria maneira que a universidade nos formou, vinham-se com verdades absolutas e você não podia contestar aquilo, que aquilo estava escrito na Barça, que aquilo estava escrito na história, porque alguém
determinou aquilo como uma verdade absoluta, mesmo que muitas vezes não fizesse sentido, né? A ciência começou a provar certas coisas e colocou isso como verdade absoluta. Durante muito tempo a gente foi aprendendo dessa forma, mas eu vejo que agora a gente está chegando num momento em que, sim, existem algumas verdades que são comprovadas pela ciência, mas cada vez mais a gente abre para novos pensamentos. E eu acho que esse momento em que a gente está vivendo agora, a gente fica se perguntando o que é verdade, né? A gente está fazendo um Ela é exercício muito uma, interessante, né? Tipo, e que essa intolerância ela é está uma tendo mais. construção constante. É, acho que em termos de história de como as coisas vão evoluindo, a gente vai passar de um período em que as coisas eram determinadas, né, determinísticas, até mesmo no campo da ciência, né, a física com as suas leis que eram já definidas e determinadas, né, com a história de Newton. Então as regras são fixas. E depois houve uma mudança enorme com a teoria da relatividade, com a teoria quântica, que destruiu tudo isso, né? As coisas são muito mais complexas, não são tão precisas e não tem uma causa tão fácil de ser determinada. Agora imagine as pessoas levantarem amanhã pensando assim: nossa, as coisas não têm uma causa tão simples. Elas são múltiplas, elas estão interligadas. Eu não trabalho mais com certezas, e sim com probabilidades. E aí o exercício de todo dia ter que fazer novas construções e novos acordos, tem gente que não vai querer fazer isso. E aí vai se fechar cada vez mais, até numa atitude de escapar dessa realidade. E aí vão surgindo esses grupos cada vez mais cristalizados, né? As pessoas se fecham naquilo e falam: não vou abrir, não vou pensar mais, porque isso para mim já está resolvido. Eu aprendi de um jeito tal, vou morrer desse jeito. E ela começa cada vez mais a expulsar pessoas e cenários que não estão condizentes com o ponto de vista dela. Ela não vai querer falar: nossa, quanta coisa nova, agora sempre estudei isso, agora vou deixar e vou começar a estudar 200 outras coisas e outros pontos de vista. De jeito nenhum, isso vai demorar demais para acontecer. A gente nunca aprendeu perspectivas das coisas, a gente aprendeu as coisas fechadas, culturalmente determinadas. E eu sempre, só para acrescentar aqui, eu sempre faço um exercício. Eu imagino o seguinte: quando as pessoas vão crescendo, dentro da família e da cultura delas, elas aprendem como que as pessoas se relacionam, né? Então, na igreja tal, você tem essa formação, as pessoas se casam. Nunca a gente aprendeu como que isso acontece em 200 outras culturas para eu tirar minha conclusão. Então, em alguns outros lugares as pessoas se relacionam de um outro jeito. Em algum lugar a poligamia é permitida, em outro lugar o homem pode ter 3 mulheres, em outro lugar, numa aldeia indígena, as relações, a gente nem tem ideia de como são as relações e a gente acha que aquela que nós tivemos, ela tem que ser válida para centenas de culturas mundo afora. Aí quando chega alguém que fala que lá não sei aonde as relações são assim, né? Em outras culturas alguém determina com quem você vai casar. Para nós isso é um absurdo. Imagine alguém determinando com quem você vai casar. Só que para a cultura deles, sim, isso é cristalizado, é uma tradição. Sim. Só que nós não temos esse panorama vasto no início. A gente sempre entra em um caminho e esquece que tem 200 outros caminhos, né? Essa fragilidade de interpretações deixa as pessoas muito limitadas. E aí, quando aparecem pontos de vista diferentes, dá esse pepino. Outlander, você chegou a ver esse seriado? Não, ainda não. Ainda não. É um seriado que se passa em 1740 e pouco e em 1948, logo período pós-guerra. E é uma personagem que ela sai de uma época e vai para outra. E ela tem 2 casamentos. Ela tem um casamento no futuro e um casamento depois que ela tem no passado. E é muito interessante, assim, porque o seriado, ele trata exatamente dessas questões, né? Porque quando ela vai para o passado, ela tem que entender a dinâmica daquela sociedade. Ela vai para a Escócia, num período em que, antes dos britânicos tomarem a Escócia, né? E, enfim,
Então, ela está vivendo bem esse período pré-guerra e ela estava num outro período que era pós-guerra, né, onde as coisas já são mais modernas, as pessoas já, enfim, já tem medicina, já tem vários entendimentos sobre a coisa, e ela vai para um lugar onde tudo é magia, onde se matam as bruxas na fogueira. Qualquer pessoa que tem um pensamento um pouco mais, conhece mais sobre ervas, né, sabe como curar e ela é enfermeira, então ela trabalha com essa coisa das ervas, ela gosta muito disso. Então, é muito interessante enxergar esses pontos de vista, né? Quando você vai assistindo o seriado, assim, e uma das coisas que você falou do casamento é que, tanto numa sociedade quanto na outra, o casamento, naquele período, é encarado como algo muito sólido. Você casa com uma pessoa e você tem que passar o resto da vida com aquela pessoa. Só que no período mais antigo, a poligamia e a putaria, vamos dizer assim, era bem mais permitido do que no período mais atual. Então você começa a olhar essas questões e você tem que fazer um exercício durante o seriado para você entender o ponto de vista, por que o personagem está vivendo aquilo, está agindo daquela forma. Só que não sobre a visão do que a gente é hoje, mas a visão do que ele estava vivendo naquele momento, né? E como que as pessoas pensavam naquele momento. Então, está sendo um exercício bem interessante, assim. E trazendo isso para a questão dessa realidade que a gente está vivendo, né? O que eu vejo dessa intolerância é que a gente vai passar agora por um processo, e o coronavírus ele fortaleceu muito esse processo, né? A gente já, quando a internet surgiu aí há 20 e poucos anos atrás, a gente começou a enxergar vários pontos de vista sobre a mesma coisa. Então, você antes colocava um assunto na internet, tinha lá, sei lá, 5 páginas falando. Hoje, qualquer assunto que você coloca, sei lá, pintura de unha, tem 300 milhões de pontos de vista, situações, memes, brincadeiras, cientistas, coisas sérias sobre aquele mesmo assunto. E aí, eu acho que a grande loucura que as pessoas que são mais conteudistas, que são mais voltadas para a questão de que tem que ter provas e tudo mais, eu imagino que elas devem estar com uma dificuldade muito grande de passar por esse momento, né? A gente até estava conversando com um cliente ontem, qual que é o grande desafio do líder hoje? Ele tinha um formato na cabeça, um formato de trabalho, uma maneira de controlar a equipe, uma maneira de conduzir os processos, e ele acreditava que aquele formato funcionava e que estava ótimo. Só que agora, quando ele liga a câmera, ele olha para a pessoa visivelmente na frente dele está mal. E ela não consegue falar do trabalho. Ela começa a falar do marido, ela começa a falar do filho. Aí você tem que parar. Outro dia a gente parou uma reunião no meio porque as crianças tinham aberto a fralda atrás do cara e estavam passando cocô uma na outra. Para lidar com o imprevisto, né? É muito louco. E aí você olha assim, você fala assim, caraca. Tipo, eu acho maravilhoso, né? Porque você sabe que eu amo tudo que é humanizado, tudo que é sensível, tudo que é sensibilidade. Enfim, a gente vem trabalhando isso há muito tempo. Mas eu fico olhando isso e falo assim, gente, que loucura, né? Assim, em 40 dias, a gente tem que mudar radicalmente a nossa forma de agir. Sim. Hoje eu estava conversando com a cliente, ela falou assim, não, agora a gente parou todos os programas da empresa e a gente está fazendo programa de mães, como lidar com os filhos dentro de casa, programas de, tipo, relações sociais. Os programas de educação das empresas se voltaram para essas questões, porque eles perceberam que não dá para pensar no futuro, tem que pensar no agora, porque se eu não cuidar das pessoas agora, com a realidade que elas estão vivendo nesse momento, eu não vou ter essas pessoas daqui na hora que a gente sair dessa situação, né? O maior sofrimento de novo, aquela questão. Nós estamos sendo obrigados a pensar e a construir outras coisas, outras formas e outras relações sem ter o tempo para isso. Foi Sim. Tudo muito de repente. Quem já não tem essa prática de fazer isso, já não tinha essa prática de gostar das adaptações, gostar dos acordos, gostar das novas construções, das adaptações, da flexibilidade,
está sofrendo e pode chegar a últimas consequências. Você citou algumas, né? As pessoas saem, etc. Algumas ficam deprimidas, e eu já conheço várias que estão deprimidas, porque elas não sabem processar um novo ambiente e construir uma outra coisa. Elas ficam naquilo que elas estavam. E não tem pessoas ao redor que ajudem nessa percepção de construir alguma coisa nova que nós não sabemos nem o que é, mas é simplesmente o gosto de saber que não vai ser igual. Que maravilha isso se a gente tivesse desde pequenininho aprendido a enxergar o imprevisto, a lidar com coisas com as quais nós não estamos acostumados, a de não julgar imediatamente, mas entender a perspectiva do outro, né? Assistir uma série dessa seria um baita de um exercício para todo mundo, para entender que não adianta você querer se basear em alguma coisa, entre aspas, real e fixa, sem levar em consideração as circunstâncias, sem levar em consideração as perspectivas, os olhares que não são os nossos, que não são os atuais. Então, o que acontece nessa série está acontecendo agora. As pessoas, muito rapidamente, elas têm que fazer construções completamente diferentes, sem saber de onde partir, porque é novo, né? Acho que nunca em termos de globais a gente passou por uma situação semelhante. Sim. E podem ter havido outros casos cujo motivo foi a doença, mas a diferença é você ter um vírus desse numa sociedade com uma internet que tem 1 bilhão de informações a todo instante. E quando a pessoa vai... Isso eu acho legal de falar. Quando a pessoa abre e vê que tem 200 coisas e antes não tinha 200 possibilidades, ela faz de tudo para achar rapidamente a que mais está adequada ao ponto de vista dela. Ela não vai atrás da diferente. Então, se ela vê uma notícia assim, nossa, este cientista disse que não é para ter uma histeria, e eu acho que está tendo uma histeria, eu vou amar o que esse cientista vai falar. Porque você Só que sempre logo adequa ao que você pensa, né? Você sempre... Ela não faz isso e depois vai atrás de outro que tem uma outra opinião. Ela se conforta e gosta de ter ouvido aquele, e ela vai solidificando ainda mais o ponto de vista dela. Isso eu estou vendo, praticamente todo mundo gosta de ouvir qualquer coisa que interesse a ela, a perspectiva dela. Fred, você falando isso, né, vem muito ao encontro de uma coisa que a gente conversa bastante, que é essa questão da dissolução, né, da separação entre o que eu penso e o que eu faço. Sim. Eu acho que isso dentro da nossa sociedade é tão distante, né, tipo, em toda a nossa maneira de educação, em tudo que a gente... A maneira como a gente conduz as coisas não é baseado na prática, né? A minha terapeuta sempre brinca, assim, que ela fala assim que a gente pode fechar os olhos, ir até o Japão em 2 minutos e voltar. Mas quando eu, de fato, vou para o Japão, eu tenho que passar 30 e tantas horas num voo, eu tenho que enfrentar horas de aeroporto, eu vou sentir cheiro, eu vou viver aquela realidade, e aquela realidade é diferente demais daquilo que eu penso. Sim. Eu posso imaginar o Japão. Sim. E todo mundo deve imaginar, porque a gente consegue Sim. imaginar, né? Eu nunca fui até lá, conheço japoneses, a gente vê as imagens e tem uma pré-construção. E você pode tirar conclusões disso. Exatamente. Você tira conclusões. Ir para lá, depois que quando você tem a oportunidade, fica 15 dias e volta. Tudo aquilo que você imaginava do Japão, ou você solidifica, cristaliza, você ajeita, você muda algumas coisas por ter tido essa experiência de ir até lá, né? Então, só para a gente, inclusive, ir para concluir o que você falou no início, né? É muito fácil a gente falar e adotar que o diferente é lindo. O difícil é você agir na diferença. Todo mundo fala, todo mundo expõe, todo mundo coloca um conceito e é lindo e maravilhoso e vale para todos os cenários e para todas as áreas. Mas na hora de exercer, vem essa dificuldade que você citou agora. Todo mundo aprende tudo na teoria e muita coisa que deveria ser experienciada para confirmar não é experienciada. Então eu fico só com o conceito. E quando acontece uma situação prática,
a pessoa não sabe o que fazer e simplesmente ela vai continuar negando a diferença. Ela não associa teoria com experiência. Se isso fosse desde cedo muito trabalhado, seria completamente diferente o jeito que as pessoas agiriam em relação a situações diferentes. Ela age do jeito que ela sabe. Eu não sei lidar com a diferença, então eu expulso a diferença. Eu critico a diferença. Mesmo que essas pessoas elas estejam, por exemplo, eu imagino que muitos desses jovens que estavam na ligação defendem a questão da diversidade, Sim. defendem a questão da inclusão e defendem tudo. Defendem todas essas coisas que conceitualmente parecem muito interessantes. A gente vai ter que parar porque a panelaça está acontecendo. Mas quando a gente vai realmente colocar em prática para a gente entender um ponto de vista diferente, que é uma questão de diversidade, aí essa prática realmente ela demora muito mais tempo. Aliás, é o tempo da gente entender e ser mais flexível, não só em relação a essa diversidade de pessoas, de tipos, de cabelos, de cor de pele, mas principalmente de pensamento, né? Porque tudo começa. O certo seria a gente fazer o exercício de discutir como lidar com a diferença sempre. Não só pensar sobre ela, como lidar com ela. Pensar e definir o conceito é a coisa mais simples. É lindo, todo mundo nasce diferente, então a gente tem que respeitar a diferença, e eu sempre vou falar isso. No primeiro momento que aparece uma situação que eu preciso interagir com a diferença, acontece o que aconteceu. Eu critico e eu não vou atrás para saber como que é esse ponto de vista novo e como que isso pode se tornar um processo de inclusão, né? E não de exclusão. É isso aí. Beijão, a gente vai se falando. Até a próxima. Até a próxima.